Aí, Sérgio, vou esperar o pessoal entrar. Sheila, vamos esperar o pessoal já. Pastora Dirce, vamos guardar um minutinho para que o pessoal se conecte. Enquanto o pessoal vai se conectando, vamos fazer uma oração, né? A gente vai orar enquanto o pessoal vai. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pastora. Mary, boa noite. Vamos fazer uma oração então enquanto isso? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por esse momento, estamos na Tua presença, Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Quero te louvar, glorificar o Teu nome, glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, porque Tu és santo, 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 Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, obrigado por essa segunda-feira, obrigado porque o Senhor, de uma maneira ou de outra, nos conduziu até aqui, Senhor. E eu sou grato por Ti, Pai, pela Tua mão, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai. Pai, que nessa noite o Senhor possa dar, que o Teu Espírito possa ministrar em nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar conosco nessa noite, Senhor Deus. E nós te agradecemos porque nós marcamos esse horário com o Senhor, às 20 horas. Estaremos aqui como Adão fazia com Deus, Pai. Na viração do dia, Pai. Ele parava o que estava fazendo para poder conversar contigo, para poder ter essa ligação contigo. Dessa maneira que nós estamos aqui, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Pessoal, acho que ainda não entrou todo mundo, mas o tema hoje vai ser o que a gente pode aprender com a cova, né? Tem um ditado popular que diz assim: quando a vida te dá um limão, faça uma limonada. E às vezes a gente não entende o significado desse ditado, né? Não significa que a vida vai ficar mais gostosa, mais doce, ou o que seja. Significa que nós temos que aprender com a situação. Nós temos que aprender com a situação. E é dessa maneira que a gente pode crescer e passar por um obstáculo. Então hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o que a cova pode nos ensinar. O que a cova pode transmitir para nós. É isso que nós vamos aprender hoje. E para isso nós vamos ler uma passagem do livro de Daniel. Então se você quiser já abrir, Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17. Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e pós sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Cova, o que significa a palavra cova? Significa lugar de escuridão, pó, também conhecido como Seol, que é lugar de morte. Então a cova é um lugar de morte, é um lugar onde nós podemos dizer que é uma intensa tribulação, é um lugar onde de escuridão, é um lugar onde nós não enxergamos a luz no final do túnel. Cova significa isso, né? E Daniel foi jogado nessa cova. E o primeiro segredo de Daniel para sair da cova é um segredo que nós temos que ter para poder sair de situações difíceis, né? Daniel estava preparado antes de ir para a cova. Preparado antes de ir para a cova. Em Efésios 6:13 diz assim a palavra de Deus: portanto,
tomai toda a armadura de Deus. Presta atenção no que está escrito aqui. Para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. O que está dizendo aqui em Efésios? Está dizendo o seguinte, que você, antes de vir o problema, antes de vir o dia mau, você tem que se preparar. E Daniel era um homem preparado. Ele era um homem preparado, por isso que ele venceu a cova, porque ele era um homem preparado. Nós temos uma tendência de nos prepararmos quando o problema chega, né? Eu canso de falar isso, que na igreja muitas vezes nós apagamos fogo, e apagamos fogo aqui, um fogo ali, um fogo ali, um fogo colar. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas para a hora difícil, para a dificuldade. Daniel tinha se preparado. E como que Daniel se preparou? Primeiro, Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Então, primeiro, uma decisão que Daniel tomou na vida dele, que ele não iria se contaminar. Daniel vivia afastado do pecado, não se embriagava com a sua posição e facilidade para poder pecar. Ele morava no palácio. Ele tinha acesso às coisas do rei, ele tinha acesso à mesma alimentação do rei, ele podia gozar, era direito dele fazer isso, mas ele abriu mão disso para poder agradar a Deus, para não se contaminar, porque ele sabia que se ele entrasse nessa roda viva, ele acabaria igual aos outros. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Poço, mas é até uma dica. Assiste esse filme O Poço, na Netflix, tá? E na segunda-feira, quem sabe eu prego sobre O Poço. É um negócio interessante nós entendemos o funcionamento disso. Então, Daniel era um homem preparado, porque ele não se contaminava, ele não se embriagava com uma posição que facilitaria isso a ele, né? Ele estava preparado. Segundo, Daniel estava preparado porque Daniel tinha amigos de verdade que compartilhavam a mesma fé. Sabe, irmãos, tem um versículo muito interessante lá, Gênesis 2:18. Diz o Senhor Deus, presta atenção, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Quando aconteceu esse negócio da coronavírus, gerou uma certa instabilidade, porque como que a gente ia fazer os cultos, como a gente ia se reunir, como que a gente ia fazer as coisas, né? E nós achamos uma maneira, através de usar a própria vamos por assim, os meios virtuais, para poder estarmos juntos às 20 horas, todos os dias. Porque não é bom que o homem caminhe só. Se cada um ficar na sua casa, cada um ter uma ideia, um problema, ela acaba se perdendo. Então não é bom que o homem ande só, né? E Daniel tinha amigos que compartilhavam a mesma fé. Eu já preguei isso muitas vezes na igreja, que é muito importante. Nós temos nossa rede de amizade. Nós temos nossa rede de amizade, amigos de verdade, amigos bons, amigos que comungam a mesma fé, que tem o mesmo interesse, a mesma direção, que vai entender a sua vida, que vai entender o seu problema. Não precisa ser muitos, mas é interessante que nós tenhamos esse amigo. Então, Daniel estava preparado porque ele tinha amigos. Daniel não se contaminou, colocou no coração, não se contaminou, e também não andava só, né? Daniel estava preparado porque Daniel tinha um espírito excelente. Então, veja bem, o que é espírito excelente? Era uma pessoa equilibrada emocionalmente. Sabe, irmãos, nós temos que ser equilibrados emocionalmente. Claro, às vezes há momentos, a Bíblia diz que até o sábio, debaixo de muita pressão, se torna tolo. Vocês estão me ouvindo? Está vindo o som? Parece que a pastora colocou que está sem som. Estão me ouvindo? Tá bom. Então tá tudo bem. Então veja bem,
Então ele era uma pessoa equilibrada, era uma pessoa fidedigno também. Ele era fiel. Fiel a quê? Fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel às pessoas. Ele era um homem fiel, né? Tanto ele era fiel que até o faraó confiava nele. Ele era uma pessoa responsável. Tudo que colocava tudo que colocava nas mãos dele, ele fazia. Ele era uma pessoa que seguia a justiça. Eu tirei o som porque parece que a pastora falou que sem o fundo fica melhor, né? Então eu tirei o som. Então, ele seguia a justiça. Então ele era um homem justo, um homem que seguia a justiça de Deus, um homem que pregava a palavra, vivia a palavra, ensinava a palavra. Por isso que ele era um homem preparado, né? E Daniel estava preparado porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando eu falo 3 vezes ao dia, vocês já expliquei que o número 3 é o número completo na Bíblia. Não é que você tem que orar as 3 vezes para ser igual, é o ter completo. Ele se entregava, ele fazia uma ligação, uma conexão com Deus de uma maneira completa, diante de Deus, de uma maneira completa. Então Daniel era um homem preparado porque ele tinha essa ligação com Deus. Nós falamos lá no estudo da igreja de Éfeso que o grande pecado, o grande problema daquela igreja foi que eles quebraram a conexão com Deus. Então, essa conexão com Deus, Daniel tinha diariamente. É necessário que nós mantenhamos essa comunhão com Deus, essa conexão com Deus diariamente. Sabe, irmãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, é nesses momentos que nós nos ligamos mais a Deus. Por isso que Jesus falou assim, é melhor você ir num enterro do que você ir numa festa. Porque o enterro é uma hora de reflexão. E a festa você está embriagado com a alegria, com a satisfação, sabe? Então, há momentos de reflexão. Eu acredito muito que esses dias, né, voltar o que era não vai voltar. O mundo jamais vai voltar e nem a igreja de Cristo vai voltar a ser o que era. Nós vamos ter algo diferente daqui para frente. E eu acho algo para melhor. Nós vamos ter uma igreja mais atenta. Uma igreja mais atenta às coisas, às pessoas, né? Como a Lu falou no sábado, as pessoas ligadas uns com os outros, né? Daniel era um homem preparado porque ele não se contaminava, ele tinha amigos, ele tinha uma rede de relacionamento, ele era um homem que tinha uma conexão com Deus, uma ligação com Deus direta, né? Daniel era um homem preparado por isso. Mas que lições a cova pode nos ensinar? Que lições, né? Primeira lição que a cova nos ensina o problema de Daniel era dele. Era só dele. Sabe, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, o problema é nosso. O problema é nosso. Opa! Agora vai melhorar? Eu coloquei no 4G. Estava na internet. Aqui na sala não pega muito bem a internet. Então, veja bem. O que a cova nos ensina? A primeira lição da cova é que num problema, na dificuldade, nós sempre estamos sozinhos. Eu sempre falo isso. Por exemplo, quando morre uma pessoa, um ente querido. No dia da morte, no dia seguinte da morte, o que acontece? Todo mundo te ligam, visitam, falam, dão um ombro, tal. Passam uns 3 ou 4 dias, você fica sozinho com a tua saudade. Cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai cuidar dos seus problemas e você fica sozinho com a saudade. É dessa maneira que acontece na cova. Daniel estava sozinho dentro da cova. Estava sozinho, ele não tinha a quem pedir socorro, né? Ele estava sozinho lá na cova. Por isso que precisamos estar preparados. É por isso que precisamos estar preparados, porque no momento dessa, quando a gente se vê sozinho, que não tem pastor, não tem o irmãozinho, não tem a irmãzinha que ora, não tem aquele problema, aí que a gente vai ter o problema. A gente tem que estar preparado, né? Segundo, Daniel foi jogado numa cova, sim, e colocaram uma pedra
uma pedra lá. Então seria impossível ele sair. Ele colocaram uma pedra, ainda o rei selou com um anel para que ninguém movesse aquela pedra, porque se aquela pedra fosse removida, o selo não bateria o selo de um lado com o outro. Então saberíamos que alguém foi lá e abriu a pedra. Então não abriu a pedra, a pedra ou a qual foi selado com pedra. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que quando nós estamos na cova, no problema, nós precisamos e necessitamos de uma intervenção divina. Sabe, esse momento que nós estamos passando hoje é um momento de intervenção divina. É um momento de intervenção divina. A Lu falou uma coisa, sabe, interessante, que o José passou pelos problemas, 100% era culpa dos seus irmãos, porque eles fizeram todo o mal para José, mas 100% também foi culpa de Deus, ou melhor, vamos tirar para a culpa, a responsabilidade dos irmãos e responsabilidade de Deus. Por quê? Porque em todo momento Deus esteve com a sua mão na vida de José. Em todo momento, irmão. Então, por mais que você esteja com dificuldade, por mais que você sinta na cova, por mais que a pedra que colocaram na cova seja grande, maior, enorme, o tamanho que for, saiba que Deus está com você na cova. A mão poderosa de Deus está com você. E Daniel sabia que ele precisava de uma intervenção divina. Ele era um homem preparado, mas ele sabia que ele precisava de uma intervenção divina, né? Terceiro, a cova, existe um templo dentro da cova. Existe um templo dentro da cova. Eles colocaram Daniel no final do dia e no outro dia de manhã foram retirados. A cova tem um tempo. Os problemas nossos têm um tempo. Esse problema do coronavírus vai ter um tempo. Esse tempo Deus sabe. E o tempo nunca é maior que o povo dele não aguente. Nunca é maior. Não existe tentação sobre-humana. Não existe tentação sobre-humana. Deus está no controle. Isso mostrou que Deus estava controlando. Daniel não estava sozinho na cova. Ele estava lá sendo controlado por Deus. E ele ficaria lá até a hora que Deus quisesse. Então tudo existe um tempo, um limite. Deus estipula um limite para as coisas. Deus estipula um limite para Satanás. Satanás não pode ultrapassar o limite que Deus dá. Deus dá limitação para o mal. Deus limita o mal sobre nossas vidas para que não haja, mesmo que o mal seja de culpa nossa, mesmo que seja de responsabilidade nossa, Deus sempre limita esse mal, porque Ele não quer que ninguém se perca, muito pelo contrário, Ele quer que você saia fortalecido dessa situação. Salmo 30, versículo 5 diz assim, presta atenção, toda, e no grego a palavra toda significa toda mesmo, tá? Toda tribulação tem começo, meio e fim. Toda tribulação tem começo, meio e fim. Eu vou repetir de novo. Toda tribulação tem começo, meio e fim. Toda tribulação. Toda tribulação. Então, não existe uma tribulação que não tenha fim. Apesar de a gente achar que às vezes não tem fim. Ela tem um final. E esse final depende de Deus. Porque, olha aqui como é que continua o versículo. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que significa isso, irmãos? É o seguinte, que a noite na Bíblia significa tribulação. Então a Bíblia está dizendo, vocês vão ter choro, vão passar por noites, vocês vão passar por tribulação, mas de manhã vem o recomeço. Depois de toda a tribulação, depois de tudo que possa vir de dificuldade, de problemas, tem um recomeço. Tem um recomeço, e Deus é expert em recomeços. Eu sempre falo que o cristianismo é uma coisa legal, porque a qualquer momento da nossa vida, nós podemos passar uma régua e recomeçar. Deus aceita recomeço. Precisamos ter? Arrependimento. Arrependimento. Aprender com as lições. Aprender quando a vida te dá um limão a fazer uma limonada. Aprender. Mas de tudo isso, de ser um homem preparado,
ser um homem que ele tinha conexão com Deus, ele sabia da intervenção divina que vinha. O maior segredo de Daniel é o que eu vou falar agora, que fez ele sair ileso da tribulação. Está lá em Daniel 6, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Sabe qual é o mais importante? Fé. Daniel era um homem de fé. Pastor, mas a situação está tão difícil que eu, sinceramente, eu não sei se eu tenho fé para isso. Eu não sei se eu tenho fé para passar por essa situação. Eu não sei se ainda tenho essa fé dentro de mim, porque já passei tanta coisa difícil. E não é essa fé que eu estou falando. É a fé de Hebreus 11:6. É uma fé diferente. Não é a fé no problema, mas é a fé em Deus. Não é no problema. Eu posso não ter fé para resolver o problema, mas eu tenho que ter fé em Deus. Às vezes, irmãos, vou ser sincero, às vezes a gente vai orar para alguma coisa e a gente não acredita que aquilo vai acontecer. A gente não acredita que aquilo pode acontecer. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, isso faz parte das nossas limitações, mas o que eu não posso perder é a fé em Deus, em Hebreus 11:6. E eu vou ler para vocês o que significa essa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa primeiro, olha só, primeiro crer que ele existe. Aqui não está falando que você precisa crer que as coisas vão ser resolvidas. Aqui não está falando que você precisa crer que você vai ser curado. Aqui não está falando que você crê que teu casamento vai ser restaurado. Aqui você não está falando que você crê que as coisas vão sair, que a boca do leão vai ser tampada. Aqui não está falando isso aqui. Está falando que crê que ele existe. Independente das coisas saírem como eu quero ou não. Ele existe. E segundo, que ele é recompensador daqueles que eu busco. Irmãos, eu não sei, talvez você tenha aquela imagem de Deus com chicote, que fica procurando defeito teu para te castigar. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus que eu creio. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de recompensa. É um Deus de recompensa. E ele é louco para dar recompensa. Ele é louco para trazer recompensa. Nós que somos pais, avós, a gente sabe disso. A gente às vezes é louco para dar coisas até que a gente não pode dar para os filhos, para os netos. Sabe? Porque ele é um Deus de recompensa. Daniel cria que Deus existia. Independente se ele fosse comido ou não fosse comido pelos leões. Ele cria nisso. E também ele cria que Deus é um Deus de presente, é um Deus de cuidado, é um Deus que gosta de presentear, de cuidar dos seus filhos. Olha só, em Daniel 3, 17, 18, antes da fornalha, olha só o que Daniel falou, a declaração de Daniel. Eis, presta atenção, gente, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, o nosso Deus a quem servimos, e que pode nos livrar. Quer dizer, ele reconhece a divindade, ele reconhece que ele serve a Deus, e ele reconhece o poder de Deus. Se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, ele faz. Tá? E que ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora presta atenção. Esse não, fica sabendo, ó rei, que se não serviremos a outros deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Quer dizer, veja bem, ele cria que Deus era poderoso para livrar da fornalha. Ele cria que Deus era poderoso para livrar da cova do leão. Mas se não acontecesse nada disso, se ele fosse queimado lá atrás, ou se ele fosse comido pelos leões, ele não ia se dobrar diante de outros deuses. Ele não tinha um plano B. O grande problema da igreja hoje é que tem sempre um plano B.
Se Deus não resolver, eu vou resolver dessa maneira. Se Deus não fizer, eu vou fazer dessa maneira. Sempre temos um plano B, e não, a confiança está em Deus, independente das coisas dar certo ou errada, independente de a gente conseguir algo ou não conseguir algo. Daniel nunca esteve preocupado. Espera que eu apertei de novo lá em cima e subiu. Daniel nunca esteve preocupado em defender Deus. Nunca esteve preocupado em defender Deus. Sabe, irmãos, Deus não precisa de advogado. Nós precisamos de advogado. Jesus Cristo é nosso advogado. Deus não precisa de advogado, né? Ele conhecia Deus e sabia que ele era capaz de livrá-lo de qualquer coisa. Ele não estava lá para defender Deus. Ele estava lá para servir a Deus. Ele estava lá para mostrar que ele cria num Deus vivo e verdadeiro, independente das circunstâncias. Você lembra quando eu falei em Tiatira, que as pessoas que se deitam, se relacionam com idolatria, o que acontece? Eles querem uma idolatria porque eles querem algo em troca. Bom, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar naquilo. Se eu me sacrificar nisso, se eu deixar de comer chocolate, Deus vai me abençoar naquilo. Se eu deixar de comer, sei lá, eu sempre falo que quando eu faço jejum, eu deixo de comer quiabo, né? Se eu deixar de comer quiabo, Deus vai me abençoar naquele jeito. Deus vai fazer isso. Não, não. A Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício, mas em obediência, em obedecer, em servir a Deus. Deus não se agrada de sacrifício. O nosso sacrifício que Deus pede de nós é sacrifício de louvor, é sacrifício de adoração, de adorar a Deus como Ele é, de louvar a Deus pelos seus feitos. É isso que Deus quer de nós, sacrifício de louvor, né? E o maior exemplo disso, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. E tudo tem um projeto, um plano de Deus para que as coisas sejam feitas, mesmo que a gente não enxergue isso. Eu me lembro da história de Jairo. Jairo, que era um homem importante. Jairo era um homem conhecido, uma autoridade. Provavelmente, se ele fosse numa igreja cristã, em qualquer igreja cristã aqui no Brasil, o pastor falar: o irmão Jairo está aqui, quer dar uma saudação, irmão Jairo. Chamaria para ir dar uma saudação lá na frente. Provavelmente eles iam arrumar um lugar lá na primeira fila para que o Jairo sentasse, porque era um homem de evidência. E este homem importante de evidência chegou para Jesus implorando para que ele curasse a sua filha. Jairo. Para que curasse a sua filha. Sabe, irmãos? Talvez nós, como pastores, íamos deixar alguns irmãozinhos que a gente conhece de lado para orar e vamos orar pela filha do Jairo, coitadinho, ele tá lá. Não, Jesus ouviu e continuou o caminho dele. E Jairo seguiu. E Jesus continuou fazendo as coisas dele, continuou no caminhar dele, continuou para onde ele queria ir, da maneira que ele queria ir. E sabe o que aconteceu nesse inteirinho? Uma mulher de fluxo de sangue foi curada. Se Jesus tivesse pego o Jairo e ido direto para a casa dele, essa mulher de fluxo de sangue não tinha sido curada. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso entendimento. Nós não entendemos. Deus, Ele às vezes parece que está demorando, mas Ele não está demorando, Ele está ajudando a você fazer do limão uma limonada. Do limão uma limonada é um processo. E Ele está ajudando você a fazer esse processo, a você processar isso. E a gente às vezes não entende o nosso egoísmo, o nosso imediatismo de querer as coisas no momento. Eu orar e eu quero, Deus quer trabalhar na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Ele quer que você cresça. Ele quer que eu e você aprenda. Ele quer que eu e você fique preparado. Porque de uma fornalha veio uma cova. Quando terminou a fornalha, veio a cova dos leões. Problemas vão acontecer. Problemas vão ter. Eu me lembro uma vez que o irmão chegou com um pastor e falou assim: pastor, eu estou muito cansado.
muita tribulação, não aguento mais a tribulação. O pastor falou, não tem problema, irmão, vamos orar agora para que acabe essa tribulação. E o pastor impôs as mãos na cabeça dessa pessoa e falou assim, Senhor, leva a vida desse meu irmão para ti, porque ele não aguenta mais. Ô pastor, tá orando para me morrer todo, porque é o único jeito de você não ter tribulação é morrendo. O único jeito é morrendo. Mas entre uma fornalha e uma cova, Deus quer nos preparar como igreja. Está preparando o mundo até para ouvir a palavra de Deus. Está preparando o mundo para o coração ficar mais... a terra do coração ficar mais fofinha, para poder receber a semente preparada a arar essa terra. Já estava caminhando com Jesus. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Eu acho que eu me coloco no lugar de Jairo. Sabe o que Jairo pensou? Ele esqueceu de mim. Ele esqueceu de mim. Ele não está lembrando mais do problema. Ele está cuidando dos problemas que ele acha mais importante. Ele está caminhando. Ele esqueceu de mim. Né? Aí chegaram para ele e falaram, Jairo, a sua filha morreu. Sua filha morreu. Lá em Marcos 5:35, diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente dela da sinagoga, sua filha morreu. Sua filha... Se acontece alguma coisa disso na igreja, o pastor não orou e a filha morreu, a pessoa sai da igreja. Tranquilamente, sai da igreja. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não adianta pedir mais para Deus. Não adianta mais pedir para Jesus. A sua filha morreu. Olha, você foi colocado na cova. Colocaram uma pedra na cova. Selaram o teu destino. O rei selou o teu destino. Você não tem mais solução. Você não tem mais solução. Olha aqui que Jesus fala. No versículo 36, Marcos 5:36. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, você viu? Autoridade, dirigente da sinagoga, não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. Sabe o que Deus está querendo falar para você? Não tenha medo. Tão somente creia. Mas não é assim crer, não. Daniel era um homem preparado. Daniel é um homem preparado. Ele se preparou antes do problema. Ele se preparou antes do problema. Ele era um homem que tinha comunicação com Deus. Era um homem que congregava, que tinha os amigos, que comungavam a mesma fé dele. Amigos de abrir coração, de orarem juntos. Amigos de orar juntos. Como é difícil a gente às vezes achar pessoas para orarem junto pelo mesmo problema. Pessoas que se colocam na brecha. Pessoas que a tua dor é a dor dele. Sabe, nós temos que ter essas pessoas perto de nós. E nós temos que ser essas pessoas para os outros. Comungando a dor. Estando na dor com aquela pessoa. Hoje eu vi um vídeo do prefeito de São Bernardo. E eu chorei. Ele falando com uma certa dificuldade, ele saiu do UTI falando com uma certa dificuldade, a gente percebia que ele falava duas palavras para respirar, e no final ele chorou, porque ele falou assim, eu achei que eu ia, eu achei que não tinha mais jeito, mas eu estou aqui, e eu quero agradecer as orações, eu estou aqui. Sabe, irmãos, a gente tem que entrar nas brechas das pessoas. O problema é dele, né? Ema, cada um com seus problemas. Não! Eu tenho que fazer parte de relacionamento com outras pessoas e as outras pessoas comigo. Não é assim, eu pegar todo mundo. Não, eu tenho que ter um grupo comigo. Eu tenho que ter pessoas que eu confio, pessoas que gostam de mim, que se importam comigo. Não tenha medo. Tão somente creia. Sabe, crê que Deus existe, irmãos. Deus existe. Deus existe.
e Ele é recompensador. Eu vou repetir. Deus existe e Ele é recompensador. Deus existe e Ele é recompensador. Mas tudo bem. Aí beleza, Daniel era um preparado, Daniel entrou na cova, o que significa Testeol, lugar de morto. Daniel foi colocado uma pedra lá para Daniel sair. Tudo bem, Daniel teve uma intervenção divina na vida de Daniel. Daniel saiu ileso, os leões ficaram com a boca fechada. Eu não sei se aqueles leões estavam com fome, mas provavelmente estariam com muita fome, né? E quando olhou para Daniel, deve ter visto uma picanha, né? Prontinha a ser devorado, mas Deus tampou a boca desses leões, né? E aí, o que aconteceu com Daniel? Qual o proveito de tudo isso? Qual o proveito? Está lá em Daniel 6:28. Eu vou terminar com essa palavra. Eu vou contar até 3 para você chegar no versículo. Se você tiver com a Bíblia aberta, Daniel 6:28. Diz assim: este Daniel, pois, isso depois da cova, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Sabe o que Deus tem para mim e para você depois da cova? Prosperidade, prosperidade, prosperidade. É isso que Deus tem para mim, para você depois da cova. Tudo isso Deus fez com Daniel para prosperar a vida dele. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta que depois dessas noites de tribulação, ao amanhecer de manhã, nós vamos renascer com prosperidade. Prosperidade, quando eu digo, não é só na parte financeira, mas na parte emocional, na parte profissional, na parte espiritual, na parte de relacionamentos. Hoje tem pessoas que estão aprendendo a conviver uma com as outras. São pessoas que não tinham esse problema, não tinha essa convivência. Era oi, tal. Aquela oração michurinha. Deus abençoe esse moço. Deus, obrigado por essa manhã, né? Faz a oração pondo a calça, levantando a calça, escovando o dedo, sabe? Aquela coisa de pressa, sabe? Prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade financeira para muitos, prosperidade de relacionamento. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem para mim. Irmão, se você entrou preparado para essa cova que nós estamos passando hoje, amém. Se você não entrou preparado, se isso pegou de surpresa, como pegou as virgens, né? Que estavam com meia boca de óleo, enche de óleo agora. É momento nosso, é o momento que nós enchemos de Deus, é o momento que nós enchemos da palavra do Senhor, é o momento de estarmos ligados uns com os outros, ligados com Deus. É o momento nosso para que Deus nos prepare, para que nós possamos sair daqui vitoriosos, com prosperidade. A vida, o vírus te deu deu um limão, faça uma limonada. Faça uma limonada. Eu vou orar com você agora. Eu vou orar com você, porque eu creio que Deus existe e que Ele é recompensador. E eu creio que Ele vai nos recompensar de tudo que nós estamos passando, todas as dificuldades que nós estamos passando. Eu creio nisso. E eu vou orar com você nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abaixasse a tua cabeça agora, nesse momento, em sinal de reverência ao Senhor, e que nós possamos nos conectar com o Senhor. Pai querido, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Pai. Pai querido, Senhor Deus, eu creio na tua presença, eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, Pai. Eu sei que tu és poderoso para fazer que esse vírus, que as coisas, que os problemas possam sumir, desaparecer no momento que o Senhor quiser. Mas eu também creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito maior para a minha vida, para os meus irmãos que estão me vendo e ouvindo, Pai. Pai querido, eu apelo para esse propósito maior, Pai. Nós não conhecemos os seus caminhos, Senhor Deus.
mas eu apelo para esse propósito maior, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, colocamos a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras, da minha igreja, Pai, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Eu coloco esse Brasil nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco esse Brasil nas tuas mãos, que a tua mão poderosa possa vir sobre essa nação, que essa nação nunca mais seja a mesma, mas que ela seja impactuada, que ela seja transformada, que aqui, Pai, possa se pregar o evangelho legítimo, o evangelho vindo do Senhor, sem contaminação humana, sem toque humano, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, e te entregar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que vocês tenham uma boa noite e possam se deleitar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Até amanhã, terça-feira, às 20 horas aqui, nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.